Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse podcast, mas pode ter certeza que esse conteúdo vai valer muito a pena. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui agora. Clique no sininho que está aí ao lado para que você possa receber notificação toda vez que colocarmos um vídeo novo no ar. E hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Iremos abordar esse tema que é muito importante para a vida das mulheres, e nós queremos abordar isso com excelência hoje. Por isso que a doutora Luciana Florenzano preparou um conteúdo muito bacana para que você possa realmente aprender e praticar, colocar em prática tudo que nós vamos falar aqui. Tá bom? Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo bom? Gente, obrigada aí mais uma vez, né? Tá aí junto com a gente. Vamos falar mais e mais sobre saúde da mulher. Isso aí. Doutora, para começar, vamos começar aqui falando sobre quais cuidados que a doutora vê hoje que as mulheres têm que se atentar. Os primeiros cuidados hoje que a senhora vê. De uma maneira em geral, a mulher, a mulher moderna, ela tem uma vida muito corrida, né? Não é antigamente igual a minha avó, que veio só para parir, teve seus filhos, cuidava só dos seus filhos, né? Acabou e o homem era o provedor e a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos. Então a mulher hoje ela tem várias tarefas. Além de ser mãe, trabalha fora, tem que cuidar da saúde. Então é muito complicada a vida hoje em dia da mulher. Ela tem que se atentar para parar, se organizar e cuidar da sua saúde, né? E ao seu médico regularmente, que o médico da mulher é o ginecologista, né? Fazer o preventivo, né? Cuidar dos seus exames, ver se está tudo certo com a sua saúde. Isso é primordial na vida da mulher moderna. Tem que parar um tempo e cuidar, tá? E a nossa vida está tão corrida quando de repente você olha assim, gente, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Eu, há pouco tempo, fui ver, minha mamografia já estava até vencida. A gente que trabalha mesmo com a saúde também tem que se atentar para cuidar. Então, tem que tirar um tempo, pelo menos uma vez por ano, para cuidar, para fazer o seu preventivo. Que o preventivo, eu até brinco com as minhas pacientes, que é até uma desculpa dela parar, ir no médico, porque não é só colher o material para a prevenção do câncer de colo. É olhar a mama, é fazer os exames de sangue, para ver se está tudo correto com a sua saúde, conversar, falar, ver como é que está o sono. É bem complexo, né? Não é uma coisa só ir colher o preventivo e ir embora. Tá? E uma das coisas que a doutora deve perceber, acredito eu, nas suas vivências realmente dentro do seu consultório. Acontece muitas vezes daquela mulher te procurar, às vezes, por um preventivo, ou talvez acreditar que está grávida, e a doutora vê que outros aspectos que precisaria melhorar na saúde dela, sem ser aquilo? Mas é muito frequente. Por isso que eu estou te falando que o preventivo, ir fazer o preventivo é uma desculpa, né? Aqui no Rio de Janeiro, Volta Redonda, principalmente, a gente fala muito do preventivo. Lá em São Paulo, elas falam muito do Papa Nicolau. Vou fazer o Papa Nicolau. Sim. Aqui é preventivo, né? Que é a mesma coisa, tá? Para frisar isso aí. É uma desculpa, porque o preventivo não é só a colheita do material. Quando vai lá, eu vou solicitar os exames de sangue, né? Para ver como está a sua glicose, para ver como está o seu nível de colesterol, triglicerídeos, examinar as mamas, que é essencial, fazer uma ultrassom transvaginal para avaliar como está o tamanho do seu útero, seus ovários, e lembrar que a menstruação ela é o laboratório da mulher. A menstruação ela marca o início, né, da sua vida reprodutiva e o final com a menopausa. O início é a menarca e o final, que é a parada da menstruação, que é a menopausa. Então, a irregularidade menstrual, o que é irregularidade menstrual? Ou a mulher ela menstrua muito, ou a mulher ela menstrua pouco, ou a mulher ela fica sem menstruar por um período. Então, isso vai nos mostrar o que está acontecendo de errado entre esse período da primeira menstruação, que é a menarca, e a última menstruação, que é a menopausa, para ver se tem algum componente aí que está atrapalhando. Muitas vezes, a mulher, quando ela está com a menstruação irregular, ou para mais ou para menos, pode ser um problema de tireoide, tá? O hipotireoidismo é quando a função está diminuída, ou o hipertireoidismo, quando a função da tireoide está aumentada. Então, no exame ginecológico, a gente também avalia a parte da tireoide, que muitas vezes ela foi negligenciada por muito tempo, que é essa glândula que nós temos aqui,
tá? Na região cervical anterior, que em forma de borboleta. E essa glândula, ela é importantíssima, tá? Então, no exame ginecológico, a gente palpa que, às vezes, há uma confusão muito grande na função da tireoide. Que uma coisa você está com a produção adequada, outra coisa você está com nódulos que não atrapalham a função na produção dos hormônios, tá? Então, quando você vai palpar, às vezes você está produzindo a tireoide, os hormônios estão produzindo de forma adequada, mas às vezes você tem um nódulo, e esse nódulo, às vezes, pode ser um nódulo que pode esconder um câncer ali. Então, numa ultrassonografia simples, com Doppler, a gente pode rastrear também um câncer de tireoide, tá? Então, tem que ficar bem claro que o nódulo na tireoide e função de tireoide são coisas diferentes. Às vezes, você tem um nódulo, tá? Que pode ser um nódulo até benigno ou maligno. A maioria das vezes eles são benignos, tá? Para não apavorar o povo. Muitos cistos, os cistos, eles são não são nódulos, eles são eu brinco como se fossem umas bolhas na tireoide que tem só conteúdo líquido, ou às vezes ou é líquido ou ele é coloide. O coloide é como se fosse uma clarinha de ovo, que isso não tem muita repercussão clínica, só a gente vai acompanhando de tempos em tempos. Quando tem um nódulo mais importante, quando essa paciente retorna comigo com esse exame de tireoide, eu já encaminho para o especialista. Então, assim, numa consulta simples, a gente já consegue rastrear até um câncer. Eu já peguei muitas vezes câncer de tireoide. Por incrível que pareça, na consulta ginecológica, eu tenho pego mais câncer de outras especialidades que da minha própria especialidade. Por isso que eu te perguntei. Porque da minha própria especialidade. Por esse cuidado que a gente tem, tá? Em relação ao exame todo. Então, começamos pela tireoide, aí descemos, vamos pela mama, tá? Que a mama também tem que ter muito cuidado em relação a essa mama. A mama é diferente do colo do útero. O colo do útero, 99% dos cânceres de colo de útero é devido ao vírus HPV. A mama não. A mama, se você teve relação sexual, se você não teve relação sexual, a maioria das vezes você tem uma alteração genética, que a gente consegue pegar uma alteração, um nódulo, tá? Quando ele é palpado, em torno de 1 milhão de células. Então, é mais difícil você pegar uma pré, né, antes de transformar. Quando você consegue pegar um nódulo, é o nódulo maligno que nós estamos falando, tá? A gente consegue pegar na fase precoce, bem inicial, que a maioria das vezes tem cura, tá? Então, por isso que a importância da gente fazer o rastreamento, principalmente quem tem histórico familiar de câncer de mama, tá? Qual é o caso mais importante de rastreamento, tá? Histórico familiar. O mais importante quando você tem mãe com histórico de câncer de mama, filha, tá? Filha também. Tem casos que a mãe não tem câncer de mama, mas a filha tem câncer de mama. Apresenta câncer de mama. Então, quando a filha tem câncer de mama, a mãe também é grupo de risco, tá? Então, tem que fazer um rastreamento, né? Um segmento mais intenso. E a mãe, irmã e filha, tá? Então, isso é muito importante no histórico familiar. Prima é importante sim, mas não é tão importante como esses 3 casos: mãe, irmã e filha, tá? Interessante. Então, tudo isso aí a gente vai abordando. Agora, descendo, fiz uma ultrassonografia de abdômen total. Essa semana eu fiquei até bem triste, né? Como a paciente estava contando para mim, que ela perdeu um irmão com 33 anos com pancreatite, que tinha cálculo na vesícula e não sabia. E o exame de ultrassonografia é um exame muito barato para o plano, tá? Não é um exame caro. E a importância da gente, numa ultrassonografia simples de abdômen, rastrear o cálculo de vesícula. Ah, não é da sua área. Não é da minha área eu operar. Mas é da minha área, sim, cuidar da minha paciente, rastrear o câncer e rastrear também os nódulos e os cálculos na vesícula, que pode levar a pancreatite, e a pancreatite pode levar, em alguns casos, à morte também. Então, é uma sequência de coisas. E descendo, chegando à ultrassonografia transvaginal. Que a ultrassom, ela tem, a cada período dele, você tem uma importância diferente em relação aos exames, tá? Uma menina que iniciou a vida sexual, uma menina que começou agora a menstruar, a ultrassonografia é uma. Uma mulher que já entrou na menopausa,
o que eu vou rastrear é outro. Então, a ultrassonografia é um exame extremamente importante para a gente ver como é que está a função ovariana, para a gente avaliar o endométrio, que pouco se fala do endométrio. O endométrio, ele, na mulher que está entrando na menopausa, na pré-menopausa, ou aquelas que estão muito tempo já sem menstruar, ele pode ter indícios de câncer, tá? Pelos pólipos. Os pólipos, dependendo da faixa etária, tem uma grande incidência de câncer de endométrio. Que eu trazi, e através da histeroscopia também, que é um exame complementar, que a gente faz uma biópsia, que é através da ultrassom que vê esse pólipo, que é uma coisa muito fácil de ver na ultrassonografia, que a gente rastreia também o câncer de endométrio, que é um câncer mais prevalente na idade mais avançada e nas pacientes que são obesas e diabéticas. Tá? Então, é tudo isso. E dependendo da faixa etária, a gente vai ali rastreando, tá? Nossa, interessante. Eu anotei várias coisas aqui. A doutora falou sobre menstruação, tireoide, mama, é muito complexo, é muita coisa. cálculo de vesícula, câncer, chegou até na ultrassonografia transvaginal. E isso me fez lembrar uma situação que eu quero lhe perguntar. Gostei muito que a doutora falou que quando a mulher muitas vezes fazer um preventivo, e ali pode aparecer várias questões porque clínicas que ela não saberia que ela tinha, de saúde que ela não saberia que tinha. Não saberia. E eu vejo muitas mulheres hoje, e muito pela opinião de outras, e principalmente pegar receita de bolo para saúde que não existe. E também mitos que contam, que o avô contava, que a avó contava, que a mãe contava. Agora vai vir a minha pergunta. Eu conheci uma mulher que ela tinha a menstruação dela desregular, e quando ela tomava uma pílula, posso dizer assim, um anticoncepcional, dependendo do anticoncepcional, ela menstruava os 30 dias. Qual o motivo disso? Eu sei que não vai dar pra doutora passar algo clínico, porque tem que ver, é muito complexo. Porque, assim, é igual mas seria a pílula, não seria? Não tem nada a ver? A gente tem que avaliar, porque eu tenho que avaliar a idade, é isso que eu estava te falando. Sim. Cada faixa etária tem um problema diferente, tá? Tem que avaliar a faixa etária. A menina, quando ela inicia a menstruação, é normal, porque o sistema, o eixo que a gente fala, hipófise, tá? Hipotálamo, ovariano, ele ainda está imaturo. Então, ela está aprendendo a menstruar, assim. Então, o organismo ele está se adaptando e regularizando aquele ciclo. Então, assim, eu vou pensar em uma coisa numa menina que está na idade iniciando a menstruação. Nessa fase da intermediária, que a mulher já está na fase mais adulta, eu vou avaliar outras coisas. Gravidez, que é uma causa mesmo de irregularidade menstrual. Às vezes a mulher ela sangra muito, não sabe que está grávida. A gente faz diagnóstico assim, mas eu estou menstruando, mas pode estar grávida. Tem pacientes que sangram no início da gravidez, então pode ser hormonal, pode ser gravidez, pode ser uma coisa, um distúrbio da tireoide, aquilo que a gente estava falando. Isso. Tanto o hipertiroidismo, que ele acelera, né, o organismo, o metabolismo, ele vai acelerar a menstruação, ou o hipotiroidismo, que ele diminui a menstruação, tá? Tem pacientes que param até de menstruar, é relacionado também com a obesidade. Por isso que é importante a gente saber a faixa etária e a queixa da paciente. Cada paciente é de um jeito, então eu não posso falar, né? Afirmar nada. Nessa idade intermediária, que pode ser um distúrbio hormonal, pode ser câncer também, pode ser várias coisas. Gravidez. Precisamos analisar de uma forma geral. E a tireoide é uma coisa tão importante. Eu gosto muito dos exames da tireoide. Porque a tireoide, ela muitas vezes não sabe. Eu já peguei paciente com queixas de menstruação aumentada, que fazia tratamento até com cardiologista, e era uma arritmia cardíaca que estava sendo tratada, e ela não tinha exame da tireoide. Ela estava sendo tratada com arritmia cardíaca, e ela tinha um distúrbio na tireoide que não foi sido diagnosticado. Tá? Então, eu consegui ver e ela foi tratada de forma adequada e a arritmia cardíaca dela foi revertida. Então, assim, tem casos e casos. Pode ser problema cardíaco, pode ser várias coisas ali que ela pode estar mostrando e com um exame simples a gente conseguir fazer esse diagnóstico, tá? Eu provoquei essa pergunta, por quê? Exatamente por isso. Porque na época, eu lembro disso, ela tinha cerca de, eu acho que 28 para 30 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Eu já estava na fase adulta. Isso. E foi por isso que eu falei, vai muito
na onda do que os outros falam e não procura especialista para diagnosticar. Igual a doutora falou que elencou aqui várias possíveis coisas que poderiam acontecer. E simplesmente falaram para ela, não, isso aí é a pílula. Ela parava de tomar a pílula e ficou sem tomar e nunca mais tomou porque acreditava que era a pílula que fazia aquilo com ela. Que né? pode ser a pílula que pode ser também. Sim. É isso que eu falo. Pode ser a pílula também. Quer dizer que seja só a pílula. Eu trabalho muito com exclusão de diagnóstico. O que é isso? Não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo. Não é nada, então pode ser da pílula. Entendeu? Por isso que é muito prematuro, muito precoce a gente falar de uma coisa que a gente não sabe, porque tem que saber a idade, tem que saber os exames, tem que saber o histórico, relação sexual, se tem sangramento quando vai ter relação sexual. Então, é muito complexo, não é muito simples, não. Sim. Tá? E complementando, quando ela já chega na fase adulta, quando a mulher já está na menopausa, que para deixar muito claro que menopausa é caracterizada quando a mulher para de menstruar, por um período de 1 ano, tá? A mulher, quando fica 3, 4 meses sem menstruar, isso chama-se amenorreia. A mulher, quando fica até 3 meses sem menstruar, isso chama-se atraso menstrual, tá? Então, são coisas distintas, tá? Atraso menstrual, quando fica até 2 a 3 meses. Quando você tem acima de 4 meses, 3 a 4 meses, isso se chama-se amenorreia, e menopausa quando ela fica no intervalo de 1 ano sem menstruar, tá? Então, quando essa mulher ela entrou na menopausa, já é uma outro tipo de abordagem. Quando a mulher entra na menopausa, a ultrassonografia transvaginal, ela vai me dizer como está esse endométrio, que ele não pode mais ficar espesso, porque o endométrio é a parte interna do útero, que no período da menstruação, ele fica bem espesso, como se fosse assim, uma estratificação, esperando o embrião que vem do útero, que vem da trompa, para se fixar ali para a gravidez ir para frente, tá? Essa parte, ele não pode ficar espesso mais, ele não pode estratificar. O máximo que a gente vê na ultrassonografia é em torno de 4 milímetros, tá? Para aquelas pacientes que não fazem terapia hormonal, em torno de 5 milímetros para aquelas pacientes que fazem terapia hormonal, que usam hormônio para tratar da menopausa. Tá? Então, essa ultrassonografia vai me dizer se esse endométrio está no padrão adequado para a faixa etária dela. Então, essa é a importância na ultrassom. E avaliar o ovário. O ovário é uma coisa muito melindrosa, é uma coisa muito difícil. Diferente do colo do útero, eu consigo passar um espéculo, olhar esse colo do útero, colher material para fazer um diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. O da ovário, não. O ovário, eu só consigo diagnosticar, me dar pistas, através de um exame de imagem. Tá? Então, é muito difícil. E o câncer de ovário, ele é muito violento. Então, o índice de cura é muito baixo. E o prognóstico, às vezes, é meio sombrio em relação ao ovário. Então, é importante a mulher fazer a ultrassonografia pelo menos 1 vez por ano para fazer esse rastreamento. Uma ultrassonografia vai salvar a vida dessa mulher. Que quando ela entra na menopausa, tem muitas, né, que tem a impressão, agora a vida parou, não tenho mais filho, posso ter relação sexual, não vou mais engravidar, então não tem problema nenhum. Não. Os problemas aparecem e aparecem de uma forma bem mais complicada e bem mais difícil de ser tratada, tá? Uau! Gente, eu fiz essa pergunta para a doutora exatamente para desmistificar essa questão que você não precisa procurar um médico, né? Você ir pelos achismos. Não né? pode. E eu vejo muitas mulheres, e homens também, claro, principalmente os homens, vai muito por achismo, muito por aquilo que o outro falou, mas não procura realmente se diagnosticar e entender realmente o que está acontecendo. Foi por isso que talvez, até para você que está nos ouvindo, entender por que eu provoquei tanto essa pergunta. Exatamente para a doutora esclarecer para a gente que pode ser várias questões. Então você tem que fazer uma avaliação minuciosa junto do seu médico para entender realmente a causa desse tipo de menstruação, que talvez você vive isso que eu citei aqui, e outras causas também que pode estar acontecendo com você. Então é fundamental essa explicação. E só mais uma questão também, doutora. Eu gosto muito de provocar essas perguntas, porque eu sou, particularmente, eu sou um cara que eu sou muito técnico.
Não era. Aprendi a Não ser. tem que ser. Aprendi a ser, não era, tá? Eu a era muito vida nos voadão, exige. eu era muito voadão. A vida nos A exige. vida me fez ser assim mais técnico. Então essas respostas realmente trazendo o seu conhecimento, pra mim assim, eu aprendo demais aqui. Nossa, e olha, eu aprendo demais mesmo, de verdade. Eu fico aqui fascinado com a sua explicação. Obrigada. E eu adoro quando vai nesses termos técnicos pra que as pessoas possam entender de uma forma gratuita, né? Como Uma é aqui. linguagem simples. Uma linguagem simples. Né? Mais simples possível, que entenda. Isso. E quem não estiver entendendo, gente, por favor, mande perguntas. Manda pergunta. Manda pergunta, que eu acho muito importante. Tá? Porque às vezes a gente vê alguns temas na internet muito superficial. Então é importante te entrar, às vezes, em mais detalhes de algumas questões para que o nosso porque ouvinte possa na entender. minha cabeça, principalmente, está muito, muito claro. Sim. Né? Mas às vezes na cabeça de quem está ouvindo, quem está vendo, não é. E isso é importante, tá? Independente ou não do colega que ela vai, ela tem que ir no seu ginecologista. Ela tem que questionar o seu médico, ela tem que perguntar. A nossa função de médico, né? Você tá lá no altar e o paciente lá embaixo, não. Temos que colocar de igual para igual ali. Muito legal isso, tá? porque um dos nossos podcasts que a gente fez aqui, a doutora falou, vou até colocar ele no Instagram novamente, que eu gostei bastante dele. A doutora falou que a doutora é muito focada na profilaxia. Muito. No diagnóstico, na prevenção. E não na cura, né? Mas não diretamente no paliativo, mas sim na profilaxia, no antes. Para descobrir o que pode estar acontecendo. E não o tratamento. Isso. O melhor é você tratar de forma precoce ou até de forma preventiva, né? Aproveitando que você está falando aí, o gancho, a deixa, qual que é a importância do preventivo? Você sabe o que é um preventivo? Eu ia te perguntar sobre o preventivo mesmo. Vamos lá. O preventivo, entrar nesse tema. E aquele que tá falando que lá em São Paulo é Papa Nicolau e aqui é preventivo. O colo do útero é um dos poucos órgãos que ficam expostos pra gente, né? Você passa um espéculo, né? Que é o bico de pato que antigamente o pessoal falava. E ele vai exteriorizar o seu colo. Vamos colher material diretamente do colo do útero e mandar para o laboratório, que é o Papa Nicolau, tá? Ali ele vai analisar se tem alguma célula diferente à célula original, tá? Se ela tem alguma característica diferente do que ela deveria ter. Então, o preventivo vai me dizer isso. Então, ele vai fazer um rastreamento precoce do câncer, antes dele virar câncer. Olha que bacana, gente. Olha que bacana. O preventivo, por isso chama-se preventivo. O preventivo não é para a gente tratar a inflamação. Eu friso muito isso bem para minhas pacientes. Processo inflamatório preventivo não é corrimento, não é sujeira, não é nada. O processo inflamatório está me dizendo uma reação de regeneração, que no próprio preventivo é dizendo alterações regenerativas e reparativas. 2 pontos, inflamação. Que não quer dizer que seja corrimento. É totalmente diferente. A função do preventivo não é tratar inflamação, não é tratar coceira, não é tratar mau cheiro, tá? É rastrear células que são diferentes às células originais, tá? E o câncer de colo, ele não vira câncer de um dia para o outro, de um mês para o outro. Ele tem um processo, tá? Que as células vão se diferenciando, e NIC1, que é neoplasia intraepitelial cervical, que é grau 1, NIC 2 e NIC 3 ou câncer in situ. Então, não é uma coisa rápida. Então, quando essa célula começa a diferenciar, eu consigo rastrear através desse Papa Nicolau, através desse preventivo, aqui tem alguma coisa alterada. Tendo esse preventivo alterado, eu vou encaminhar você, vou fazer uma colposcopia. O que é a colposcopia? A colposcopia é uma câmera grande, tá? É o tipo um microscópio grande que tem lentes ampliadas que vai me dizer aonde, que o preventivo diz a célula que está alterada, vai me dizer o local que está alterado, tá? A colposcopia vai me dizer aonde que está alterado e como que está alterado. Então, na colposcopia, ele vai me direcionar através de substâncias que a gente aplica. A paciente olha através da câmera, no monitor também vê aonde que está alterado. Fazemos a biópsia e muitas das vezes a própria biópsia, ela estimula o sistema imunológico para levar à cura daquela lesão. Então, peraí, para a doutora continuar daí da câmera, que eu gostei. Mas só voltar um pouquinho, para não se perder. E tem coisas aí importantes que a doutora falou. Primeiro, preventivo,
Na minha cabeça de homem, preventivo era um exame, como se fosse um exame de sangue comum. Não. E que vai aparecer alguma coisa ali. Mas o preventivo, na verdade, é pra prevenir algo. Pra rastrear algo. Alguma célula que tá alterada, você entendeu? Uhum. A mamografia, ela vai me pegar uma lesão, né, maligna, o mais precoce possível, mas é um câncer ali na já mamografia. tem ali. Já tá ali, já que tá eu vou ali o tentar câncer. pegar num estágio bem inicial para levar essa paciente Sim, à cura. ok. O câncer de colo eu consigo pegar antes de virar câncer. Isso que eu queria saber. Você entendi. entendeu? Peguei, Eu consigo pegar antes de virar, se eu Peguei. pegar no estágio bem inicial. Por isso chama-se preventivo. Eu consigo levar a cura dessa paciente de forma precoce, diferente. Você lembra que eu te falei que são bilhões de células para poder conseguir chegar a 1 centímetro? Sim. Que quando você consegue palpar, isso é só na palpação, tá? Diferente do câncer de colo, eu consigo pegar algumas células que já estão alteradas, que elas vão evoluindo para o câncer. Tá? Então eu consigo pegar, porque você tem estágios para virar câncer. Você tem o NIC1, que é uma coisa mais superficial, tá? O NIC2 que pega mais camadas e o NIC3 que está em cima ali da camadinha para virar câncer. Qual que é a diferença disso, tá? O NIC3, ele pode penetrar e aí que vai se invadir, que vai levar o câncer. Quando você tem esse estágio 1, 2 ou até o 3, ou um câncer in situ, por que ele é um câncer in situ? É como se te fosse um murinho, uma divisão, até aqui eu consigo, né? Tá curada, acabou. Passou dali uma alteração mais importante, que tem que ser feita uma cirurgia maior, tá? A complexidade maior, que se chama-se camada basal, tá? Você tem esse nível, tá? Você faz a biópsia, daqui para cima, que chama-se epiderme, você consegue pegar as camadas, né? Da célula, quando o câncer de colo, você tem a glândula, que é o epitério de dentro do colo do útero, e tem o epitério escamoso, que é o de fora. Aquele escamoso, ele vai me dar níveis até passar a camada basal. Ele fica como se fosse em cima do muro. Ali é um câncer in situ, que tirou, pronto, você está curada. Quando ele passa da camada basal, já é um câncer que, dependendo do estágio, é mais avançado, menos avançado, e de acordo com o grau de invasão, é de acordo com o tratamento que vai ser estabelecido, que já é para um outro podcast para a gente conversar em relação a isso. Mas o que tem que ficar bem claro é que a gente consegue pegar essas células alteradas antes de virar câncer. Gostei disso. Para virar câncer, ele tem que ultrapassar a membrana basal. Tá? Que é esse murinho. Que é um murinho. É um limite. Sim. Do tecido que é ali imposto, tá? Passou desse murinho, que você pega vasos linfáticos, que aí que essa célula alterada vai migrando para outros sítios, tá? O que tem que ficar bem claro aí é que o preventivo, ele pega essas células antes de virar, se a gente conseguir pegar nesse estágio que tá NIC1, NIC2, NIC3. Então esse preventivo é importante pra cacete. Ele é muito importante. Ele é muito importante e é muito barato. É porque eu vejo muitas pessoas não dando tanta importância. É muito barato. E a pessoa acha que o preventivo é para tratar inflamação. A gente acaba tratando na hora que vê. Enxerga alguma coisa ali. Enxerga ali, eu falo com a minha paciente, eu não preciso de passar um espéculo para tratar seu corrimento. Pela queixa, geralmente a gente acerta. Quando você passa o espéculo para olhar esse colo, olha a quantidade que vê. Às vezes pode acontecer também, dependendo da faixa etária. Eu já tive paciente, na hora que eu fui passar o espéculo, a paciente já estava na menopausa, o colo dela estava muito feio. Por isso que a importância do médico olhar esse colo. Essa experiência clínica, a gente tem com a vivência, tá? Eu olhei aquele colo, esse colo está muito feio, está com muito vasinho passando, vou fazer uma biópsia. E ela sem clínica, sem queixa, sem sangramento, tá? Estava com câncer de colo. Uau! Em estágio mais avançado. Por isso a importância do médico ver. Tá? É muito importante o médico olhar, passar. O corrimento, isso que a gente tem que deixar bem claro. Vai tratar? Nós vamos tratar, tá? Coceira. A vagina tem algumas coisas que são sempre dá. Ou ela coça ou ela dá mau cheiro. Não foge muito disso, tá? E o mau cheiro pode ser N coisas e a coceira geralmente está associada à candidíase, tá? Que pode ser processos alérgicos também, pode ser outros tipos de patologia da vulva. Mas ela não foge muito disso. Ou ela coça ou dá mau cheiro.
Mas para rastrear o câncer de colo, eu preciso olhar esse colo. Eu preciso colher material. E eu preciso enviar. Quando eu envio, o laboratório vai me dizer, essas células, ou a glandular, ou a escamosa, ela vai estar alterada. E de acordo com essa alteração, eu vou partir para a colposcopia, que é a câmera grande que eu te falei, tá? Sim, sim. É como se fosse um microscópio, que são lentes de aumento, que a gente passa uma substância, essa substância ela se mostra pra gente, né? Ela fica branquinha, para dar uma manchinha branca, para o paciente entender. Uma mancha, quando a gente passa um ácido acético, ele fica assim mais denso. Onde está diferenciado, ele vai me apresentar. Naquele local mais diferenciado, eu vou fazer biópsia e vou mandar para o laboratório. E de acordo com o laudo do laboratório, com isso patológico, que eu vou traçar a conduta. Ou se realmente é só um processo inflamatório, ou se é um NIC1, NIC2, NIC3, são estágios pré-câncer, tá? Ou se é algum câncer inicial. Ou se é um câncer mesmo, avançado. Como eu já peguei câncer avançado só colhendo preventivo. É por isso que a mulher tem que manter o seu preventivo sempre atualizado. Sempre atualizado. Anualmente. E isso geralmente é do vírus HPV, tá? Por isso a importância das nossas meninas e meninos também vacinarem o mais precoce possível, tá bom? Por conta da incidência de câncer de pênis, de ânus e de colo de útero, tá? E quanto mais cedo, melhor a resposta para essas crianças, né, que depois vão virar os adultos na hora de iniciar a vida sexual. O ideal é fazer a vacina antes de iniciar a vida sexual, tá? Então, é muito complexo. São muitas coisas que envolvem... Muitas variáveis, né? Que a pessoa acha que é uma coisa simples. Não é simples. Então, que tem que ficar muito claro que preventivo não é para tratar corrimento. O preventivo é para a gente rastrear câncer, tá? E tratar o que a gente está vendo. É ver e tratar. Eu passei o espéculo, eu vi que está com uns gruminhos, está com muito corrimento, eu vou tratar essa paciente. A maioria das vezes ela tem queixa, e outras vezes ela não tem queixa. Mas você vê que o prospecto ele está feio. E o bacana do preventivo, assim, a importância dele é exatamente esse poder que ele tem do rastreamento de um possível câncer. Porque hoje, o câncer em geral, a maioria você não consegue às vezes rastreá-lo. Você às vezes já está com ele. Igual a doutora falou, a questão. Precoce. A fase precoce. Você já pega a fase precoce, mas já está. Já está. Aquela mulher que apalpa o seio, viu um nódulo. Sentiu o nódulo. Aí vai lá, vai fazer a biópsia direitinho. Opa, você tá com câncer, mas tá no início, dá pra tratar. Mas dá pra tratar. O preventivo você consegue rastrear. Até curar, claro. Até isso tem que ficar muito importante. Sim, sim. É curar. Muitas vezes você pega o câncer de mama numa fase bem inicial, câncer de mama em fase inicial que tem cura. Sim, sim. Que tem cura. Tá? E às vezes você não palpa, isso que tem que ficar muito claro, você não consegue palpar no exame, que é a mamografia, que, gente, infelizmente, dói, mas é o exame padrão ouro para rastrear câncer de mama, tá? Desculpa aí. Que é um outro cuidado. Nós estamos falando sobre o cuidado da mulher, então a gente vai abordar vários temas aqui, tá? Envolve muita coisa. Então, a questão da mamografia, fala um pouquinho disso, a importância disso hoje. O que acontece? Você tem protocolos para você rastrear câncer de mama, tá? Sim. E o importante ainda é o diagnóstico precoce, é o autoexame. O autoexame ainda tem o seu valor. Não é que ele seja o mais importante. É o conjunto de coisas que são importantes. Histórico familiar, você sentir com a sua mama. Você não precisa saber de câncer de mama. Você não precisa ser especialista. Você só precisa conhecer o seu corpo. A mulher, ela tem que se tocar. A mulher, ela tem que se palpar, tá? Pois passei a mão. Eu não tinha isso aqui. Essa que é a importância do autoexame. Não é saber tamanho, se é câncer, isso é para o especialista. O que a mulher ela tem que saber? Isso não existia e agora está existindo. Eu não sentia isso e agora eu estou sentindo. Isso que tem que ficar bem claro em relação do autoexame. Detectei alguma coisa errada, mesmo fora da faixa etária. Mesmo fora da faixa etária para câncer de mama. Tem que detectar algo errado. A mulher ela tem que se autoconhecer e, tá diferente? Vou marcar para o meu médico. Essa é a importância do seu autoexame. A mamografia, tá? Peço geralmente uma em torno dos 35 anos de idade para ver se ela tem algum tipo de alteração. Uhum. Não tem, só depois dos 40 que você continua o segmento. Peço aos 35 para poder você fazer um conhecimento daquela mama.
tá? Aquele autoconhecimento. Gente, a mamografia, eu já vi muitas falar, que tem radiação, vai dar câncer. Não é bem assim histórico, não, tá? As coisas não são assim que funcionam, não. Então, é importante você fazer, e não se deve fazer amamentando, tá? Isso que é importante. Não pode fazer mamografia amamentando. Faz aos 35 anos para você avaliar essa mama, ver como é que ela tá, e depois você continua aos 40 anos de idade o rastreamento, ou de 1 em 1 ano, ou de 2 em 2 anos, de acordo com a necessidade com o especialista, tá? Então, é importantíssimo a mulher ela se conhecer e fazer o diagnóstico diferente do colo, que é pré, né? Você consegue pegar uma lesão preventiva, diferente de uma mama, que você vai pegar um diagnóstico precoce, se for um câncer de mama inicial, que o índice de cura é altíssimo quando você pega bem inicial. Então, o que tem que ficar claro, a da diferença dos dois, tá? Isso. É isso. O câncer de mama, maioria das vezes, não quer dizer que se todos, tem origem genética, tá? Histórico familiar é muito importante. Então, o câncer de mama, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce de câncer. O de colo do útero, a gente consegue pegar antes de virar câncer. Exatamente. Olha, isso você eu vê, achei tem que ficar muito claro. Muito importante, Não é importante, muito então bacana. você vai rastrear células que podem estar alteradas e virar um câncer de colo. E já ser curado antes. Tira. O de mama, infelizmente, a gente consegue pegar uma lesão precoce. Então, a diferença do autoexame e dos exames são essas, tá? A importância de você detectar alguma coisa. Você examinou, tem que procurar seu especialista. Você, em relação ao colo, deu mau cheiro, tá com coceira, procura o seu médico. A mama, viu que tem alguma coisa diferente, não tá legal, procura seu médico. O seu médico que vai saber diferenciar se aquilo é normal ou se não é normal. E a função do paciente é se conhecer e levar para o seu médico, tá? Uau! Top. Isso aí. Muito bom, muito bom. Muito importante muito isso, bom a tá? informação. Muito bom. Muito importante. E eu gosto muito dessa questão da profilaxia. Eu gosto muito amo disso. profilaxia. Eu não entendia isso. Confesso à doutora que eu não entendi nem dava importância pra isso. Mas é muito até porque eu sou leigo, né? Mas eu não dava importância realmente. Até o Você tratamento maioria. até o tratamento da doutora com a minha esposa, com a gravidez dela. E eu observo esse seu cuidado. Eu observo pelos exames que a doutora olha dela. A doutora percebe algo ali que pode vir a ocasionar ou a piorar ou virar alguma coisa e a doutora já começa a tratar desde já. Achei muito importante isso. É muito importante. Um hemograma fala muito pro médico, tá? Um exame de tireoide fala muito pro seu médico. Um exame de ferro, ferritina são importantes. Foi até o exame de ferritina mesmo, que se eu não me engano, que a doutora com a minha esposa falou. E aí a minha esposa chegou em casa e falou assim: nossa, mas não tá tão baixo assim. Ela comentou comigo. Aí eu falei, eu já estou aqui no podcast aprendendo. Eu olhei pra ela e falei assim, mas quem disse que ela tá pensando no bebê? Agora ela tá pensando em você. Porque o ferro, o neném, ele consome. Isso, exato. Eu não gosto de falar que parasita, que é feio, né? Mas o neném, ele vai tirar da mãe, né? Não é parasita, mas ele vai retirar os nutrientes da mãe. E se não a gente não balancear a mãe e o feto, ambos vão sofrer, tá? Ambos vão sofrer. Qual que é a diferença do ferro para ferritina? O ferro, né? Ele está relacionado com os processos da hemoglobina, dos transportes, dos nutrientes, aquelas coisas todas do ferro. O fígado é que produz a proteína, a ferritina. Tá? A ferritina é que armazena esse ferro. Se você tiver com a ferritina com ferro muito baixo, o seu fígado vai detectar, achar que você não precisa. Então ele não vai produzir a ferritina. Peguei. Que armazena. Tá. Você entendeu a diferença? Então, por que eu tenho que tomar mais ferro se a ferritina é que está baixa? Porque o fígado é que produz essa ferritina, tá? Para armazenar esse ferro, que vai depois ir para hemoglobina, aquelas coisas todas, vai por ferro, energia, aquelas coisas todas, que todo mundo sabe que é super importante o ferro. Então, se você não der ferro, a sua hemoglobina vai baixar mais ainda, porque seu fígado não vai produzir a sua ferritina para poder armazenar, tá? Para depois ir
ser transportada. Então, a importância quando a gente detecta a sua ferritina baixa é porque provavelmente o seu depósito de ferro também está baixo. Para ela aumentar, eu vou ter que aumentar o meu ferro. Então, por isso que tem que aumentar o ferro. Porque o neném ele vai estar... Se você não der ferro, ele não vai produzir a ferritina, que é uma proteína que é produzida pelo fígado. Uau, tá? Legal. Então, assim, é bem complexo. Mas bacana. Então, é importante, é muito importante, tá? E voltando em relação aos corrimentos, muitas vezes a paciente, o corrimento, ele vai me dizer que essa paciente é diabética, tá? Porque muitas vezes o diabetes, a diabética, a mulher diabética que nós estamos falando, ela tem muita queixa de coceira na vagina, tá? Quando você tem uma concentração de sangue, no sangue alta de glicose, aumenta também a concentração na vagina. E quanto maior a concentração de glicose na vagina, maior vai ser o nutriente para aqueles fungos que estão ali, tá? O fungo, gente, ele tem a sua função. Ele só fica ruim para a pessoa quando ele está exacerbado, quando fica muito grande a quantidade que vem a coceira, tá? Então, o fungo, ele está ali, ele faz parte da microbiota natural da mulher. Quando ela está com uma concentração muito alta de glicose, ela aumenta. E esse aumento da glicose leva à proliferação dos fungos. E esse fungo, tá, dá coceira. Tá? Então, uma simples coceira dá para a gente fazer diagnósticos de diabetes. Eu já fiz muito diagnóstico no pronto-socorro de diabetes, que a paciente não sabia que era diabética, fui para o pronto-socorro desesperada de coceira, porque realmente é uma urgência para a mulher, tá? É uma coceira desesperadora. Fui fazer a glicemia dela, estava bem alterada. E era diabética e eu não sabia, tá? Caramba. E o mau cheiro também. O mau cheiro ele pode ser da Gardnerella. A Gardnerella também é um fungo que vive naturalmente na vagina. A Gardnerella, ela não é ruim para a mulher. A Gardnerella, ela só é ruim quando ela aumenta também, que dá esse mau cheiro, que é um mau cheiro característico de peixe podre, tá? A própria literatura fala peixe podre. A mulher já chega, doutora, é um cheiro insuportável de peixe podre. Quando a gente fala peixe podre, já sabe que ali é uma Gardnerella que aumentou, que está fazendo a festa, que chama-se dos mobiluncos, que é uma célula grande cheia de Gardnerella ali aderida. E dá esse mau cheiro horroroso. Então, só pelo que ela está me falando, a gente sabe mais ou menos que pode ser. E o mau cheiro também pode ser devido até um câncer inicial. Tá? Às vezes está sangrando, fica sangrando, sem parar sangrando, porque o sangue ele é meio de cultura. Então, aquele meio de cultura alimenta aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que estão ali e leva a mau cheiro, tá? Não quer dizer nem todo mau cheiro, gente, é câncer, tá? Pode ser, que não é muito comum, mas pode ser também algum sangramentozinho que não para, que está levando meio uma cultura ali daquela microbiota, dá aquele mau cheiro, né? Que aumenta a Gardnerella, e a gente faz diagnóstico só pela essa queixa. É bem complexo. Bem muito complexo. Aí entra muito, até aqui no nosso roteiro. Na verdade, a gente ainda nem começou o nosso roteiro. Que o assunto vai estar tão bom que a gente acaba... Mas a ideia é essa, né? Mas a ideia é essa, exatamente isso. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu comentário pro seu dedo não cair e deixa também seu like aí, tá ok? E não deixar de deixar as perguntas. E faça perguntas. Façam perguntas. Faça perguntas. Doutora, dentro aqui de tudo, que a doutora já falou algumas coisas e tudo... A gente só tá dando só hoje uma pincelada, né? Porque o assunto é bem complexo. É bem complexo. Mas tá muito valioso, tá? O conteúdo, eu tenho certeza que quem vai nos assistir, quem tá nos assistindo, vai gostar bastante. Aí agora o ponto 5 aqui. Cuidar da higiene íntima. Essa higiene íntima. Isso tá dando pano pra manga. Eu estou amando. Gente, eu estou amando, tá? Por quê? Tive várias surpresas. Várias, tá? Porque a intenção nossa naquele podcast era falar sobre prevenção de infecção urinária e cuidados de higiene, tá? Eu não estou aqui para falar
se é mais bonito depilada, se é bonita cabeluda. A intenção nossa não era essa, né? A intenção é de profilaxia, de infecção. E aquele momento ela está falando de infecção urinária. Isso. Tá? Agora, assim, não de preferência sexual, né? A gente não está falando nenhuma de preferência sexual. Agora, quem gosta de cabeluda e peluda, não, ou pelada ou peluda, não é a nossa intenção. Exatamente. Né? A nossa intenção aqui é exatamente informar. E a decisão é de vocês. Né? Então, reforçando, não é para ficar aquela Mata Atlântica. Tá? A intenção é deixar os pelos baixos, porque eles protegem, sim, tá? Contra as infecções, melhora o atrito na hora da relação sexual, tá? E não se deve tirar tudo. Essa semana, uma paciente, gente, ela chegou lá e falou, doutora, sabia que você ia brigar comigo? Ela tava com a parte íntima dela toda vermelha, gente, que era uma agressão, mas muito vermelha e cheia de foliculite. Ela tinha acabado de se depilar, não sei se foi a laser, foi a gilete, eu acho que foi a cera, não lembro muito bem. Mas a intenção não é, quem vai escolher, quem sabe o que é melhor, é a paciente, né? Mas o que acontece, tem que saber. Se tirar tudo, vai acontecer. E também se deixar muito, também não é bonito, né? Não é muito higiênico. O ideal é deixar só a parte central, é cuidar da sua parte íntima, tá? Todas as vezes que for evacuar, lavar. Porque tira aquelas bactérias que estão ali. E também deixar aquela parte toda ali bonitinha, harmoniosa. Então, a importância da higiene é essa. Cuidados com sabonetes, tá? Usar de preferência sabonete neutro. Pode... o que é legal aqui, que eu acho no Brasil, que a gente não vê lá fora quando viaja, é a duchinha íntima. É muito legal, tá? Quem puder, todas as vezes que for evacuar, é lavar. Porque quando você passa o papel higiênico, você está apenas espalhando, você não consegue tirar tudo. Você vê que está branco, você acha que está tudo limpo, e não está. Tá? E tem mulheres que têm mais propensão, não é todo, não quer dizer, lavou, você vai ter infecção. Tirou todo o pelo, você vai ter infecção. Tá? Mas aquelas que têm mais propensão por N motivos, tá? Isso ajuda na prevenção da infecção urinária. E o lenço umedecido? Porque assim, o lenço umedecido é a mesma coisa, ele está espalhando. Está espalhando, né? Quando você não tem opção, você usa o lenço umedecido. Se você puder lavar, o melhor é lavar. Que lavou, tá bom. Passou a água, ele foi embora. Nós fizemos uma enquete lá no seu Instagram. Tá. E, se eu não me engano, não, que eu olhei hoje de manhã. Mas deu cerca de 83,2% usa papel higiênico. Mas não sabe. 83%. Sabe por que não sabe? 83%. Por que faz isso? Porque não sabe. E 17% diz que lava. Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar, tá? O ideal é lavar, Não pode, não pode usar papel higiênico. Vai fazer o quê? Suja que não pode ficar, não é? Então, o ideal é lavar. Tá? O que eu tô querendo, doutora, fazer essa semana, em cima disso, por isso que eu trouxe esse tema da limpeza aqui. Em cima dessas respostas lá, essa semana eu tô querendo montar do seu Instagram, dos seus stories, um conteúdo só sobre infecção urinária e falar muito a respeito da higiene, a questão da lavagem. Tem de que lavar pra gente informar mais. Lavar, porque eu vi que a maioria só usa papel higiênico. Não, é porque não sabe. Eu fiz a enquete tanto no feed quanto nos stories. E os dois foi altíssimo o papel higiênico, 80%. Porque a pessoa não sabe o que faz, tá? Faz mal. Principalmente a mulher, como a gente falou aquele dia, a diferença entre a anatomia da mulher e do homem. Isso, da uretra, menor. Por que o homem tem... É bem mais difícil o homem ter infecção urinária, porque o pênis está lá para fora, a uretra está para fora, não fica ali se conversando ali. Agora a mulher, o canal vaginal está aqui, a uretra está aqui em cima, você lavou. Se você não tiver o cuidado de se limpar de frente para trás, tá? Você pode estar jogando conteúdo de fezes ali perto. Tá? E olhando o papel higiênico que ele tá limpo, se olha que ele tá branquinho, você acha que tá limpo. E às vezes tem uma bactéria, e quem tem mais propensão, né? Tem mais possibilidade, mais tendência a fazer infecção urinária, vai se infectar de novo e vai ser colonizado com uma bactéria que é muito comum, que é a Escherichia coli. Sim. Quando ela vai pra bexiga, acabou, meu filho. Difícil, ela gosta da bexiga. Então é difícil de você levar a cura. Então tem que cuidar da higiene íntima. Tem que cuidar da higiene íntima. E tem, gente, vocês podem não gostar, né? Tem umas que concordam, tem outras que não. Mas aqui eu não tô pra isso, eu tô aqui pra informar.
Quem vai decidir vai ser vocês. Não pode tirar tudo, tá? Deixar principalmente a parte central, tá? Proteger sua parte íntima. Não atrapalha na relação sexual, tá? Pode ter relação que não vai atrapalhar. Agora, quem se sente mais confortável, isso de pessoa para pessoa. Mas que pode ter problema. Ah, não tem. Eu duvido muito. Eu quero que mostre para mim, quando chega lá, que eu vou ver se não tem, realmente não tem. Que a maioria das vezes tem. Essas pacientes que se depilam totalmente, tá? Tem problema sim. Mas o ideal, né? E o foco de hoje é a higiene. Sim. Se lavar, tá? Lavar. Evacuou, lavou. Não pode, usa lenço umedecido, pH neutro principalmente. Não pode usar papel higiênico, né? Mas o ideal é toda vez que for evacuar, diferente da urina, que a urina é estéril, né? Aí a urina não tem problema de você passar papel higiênico quando você for fazer xixi. Mas assim, quando você for evacuar, o ideal é lavar, tá? Bacana. É mais um tema aqui do nosso roteiro de hoje. Conheça o seu próprio corpo, a doutora já falou sobre isso, a importância da mulher conhecer seu corpo, se tocar, se autoexaminar, se entender, né, o que gosta, o que não gosta, passar a mão. Íntima, olhar carocinho de pequenos lábios, se tem, se não tem, se aparecer alguma verruguinha, tem as verrugas genitais, que o HPV ele não pode causar somente alteração no colo do útero. Ele também tem outros vírus que causam verrugas genitais, porque ele tem vários subtipos do HPV, tem mais de 200 tipos. Uau. Tem os mais malignos, né? Então, mais 4, que são as vacinas, né? Que pegam os mais malignos, que pega tanto as alterações no câncer de colo, do útero, quanto as verrugas genitais. Então, assim, viu que tem alguma coisa diferente, tem um carocinho, tem uma verruguinha, palpou, tem procurar seu médico, tá? A importância de ver. Tem uma manchinha que às vezes a sífilis, que a gente pouco fala da sífilis, mas é uma doença muito comum, muito antiga e muito comum, tá? Que ainda anda circulando no nosso meio aí, ela se apresenta às vezes com uma úlcerazinha, uma feridinha pequititinha, muitas vezes única na vagina, tá? Que ela desaparece, evolui depois numa forma secundária, tem a sífilis primária, que aparece como uma verruguinha, geralmente na onde que ela entrou ali, que ela pode evoluir para a sífilis secundária e a terciária, que vai para o cérebro. Tá? Que miserável. Que antigamente levava até a loucura. Muitas vezes tem histórias relatadas nos livros de pacientes com sífilis, que pode levar à loucura, como a cartilagem do nariz, orelha, palato, devido à sífilis. Então, é uma doença ainda que é prevalente no nosso meio, por incrível que pareça, tá? Nossa. Saúde mental. A mulher tem que cuidar da saúde mental? Tem, como nós iniciamos nosso papo aqui, tá? A mulher hoje em dia está muito sobrecarregada. Essa mulher ativa, que trabalha, que moderna. Cuida do filho, aquela coisa toda, eu até brinco, né? Porque a mulher, ela fala mais, porque a mulher, ela tem que falar, tá? É da natureza da mulher falar, porque antigamente, nos primórdios, na época dos homens das cavernas, né? O homem, ele saía para caçar. Isso. E a mulher ficava em casa, tomava conta da prole. Na caverna, tomando conta. Isso. Então, ela tinha que ensinar essa criança a falar, ela tinha que administrar a comida, né? Que o homem não, só trazia lá e acabou. A função dele estava cumprida, né? Então, a mulher tinha que ensinar a criança a falar, ela tinha que cuidar da segurança ali na caverna, né? Então, a natureza nossa da mulher cuidar. É falar. Isso. É falar mais, é cuidar. Uhum. Então, essa mulher, ela tá muito sobrecarregada. Então, hoje, essa mulher que cuidava só da prole, né? E da casa, é uma mulher que hoje também traz o sustento. Ela se tornou provedora. Tornou provedora. Então, é uma mulher que está sobrecarregada. Não, gente, diminuindo a função do homem, tá? Claro que não. Tem muitos homens que dividem ainda de igual para igual, mas a mulher é muito sobrecarregada. Então, tem que cuidar da sua saúde mental. Como? Passeando, saindo, relaxando e evitar, gente. Hoje em dia, assim, qualquer angústia, qualquer problema, as pessoas já vão pro antidepressivo. Hoje a gente está numa era de tudo, pela facilidade que a gente tem de medicação, entrar nos antidepressivos, tá? Que é um assunto que depois nós vamos abordar, tá? Que leva até a diminuição do libido.
Então, uma coisa vai puxando a outra. A mulher tem que cuidar, se organizar da sua parte mental, tá? Evitar de ficar tomando muito antidepressivo, né? Que é um ciclo vicioso. E alguns antidepressivos, eles levam à diminuição do libido. E aí vai dando aquele problema, né? Da vida sexual, da sua vida, na sua orientação ali no meio de tudo que ela tem que fazer. Então, a mulher, ela precisa tirar um tempo para se cuidar. Ir no salão, cuidar da sua unha, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua sobrancelha. Isso faz parte do relaxamento da mulher. Eu já atendi algumas mulheres com tratamento terapêutico e eu percebo muito isso, a questão da saúde mental que a doutora falou, a questão da mulher moderna, né? Essa mulher que trabalha, essa mulher que corre atrás, essa mulher que batalha junto com o seu marido, ou sozinha, ou é mãe solo, não importa que é mulher, né? Mulher. Se é casado ou não e tal. Só que eu percebo, doutora, que isso não é o tema de hoje aqui, mas é importante a gente só pincelar um pouquinho. Isso, eu acho importante. Porque eu vejo que hoje as mulheres, essa mulher moderna, essa mulher... Que é provedora essa também, mulher que é né? provedora também. A mulher independente, que é a mulher independente e tudo. Ela, muitas vezes, tem que ter um cuidado muito grande, porque ela se torna a coluna da casa. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque essa mulher que é a coluna da casa, as pessoas que não são a coluna da casa acham que essa mulher tem que ser forte o tempo todo. E essa mulher não pode ruir. Essa mulher não pode chorar. Não. Essa mulher não pode gritar. Não. Essa mulher não pode olhar pro parceiro dela e falar assim, tô cansada, não tô aguentando, tô cansada. Porque até pra ela, quando fala isso pro parceiro dela, parece que, tipo assim, eu vou decepcionar ele. Ela se cobra tanto, ela puxa tanto pra ela, que ela acha que se até se abrir pra alguém da família, parece que tá decepcionando aquelas pessoas, que aquelas pessoas esperam muito dela. E quando ela se abre, ninguém acredita. E ninguém acredita, porque ela é forte. Porque ela é forte, ela decide tudo, a última palavra é a dela. Então, assim, e ela vive no limbo, né? A mulher moderna, hoje em dia, tem vivido no limbo, né? Por isso que eu falo, você que é uma mulher, que isso muitas mulheres são assim, procura ajuda. Procura ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém. Você precisa desabafar com alguém, você precisa conversar com alguém. Eu acho mais importante ela se organizar. Exatamente. Tem que se organizar. E mostrar. Dá um basta. Dá um basta. Não eu dá. falo, teve rapidinho, tem um caso muito legal, que teve uma mulher que me contou exatamente a histórico dela, exatamente isso que eu tô falando aqui. E aí eu cheguei nela e falei assim, que dia que você vai dar uma de louca? Aí ela falou pra mim assim, como assim? Eu falei, que dia que você vai dar uma de louca em casa? Ela, como? Você vai gritar em casa. Eu não aguento mais! Ela foi desse jeito. E você vai sentar, vai pegar uma pipoca, vai colocar uma Netflix, você vai sentar e deixa o povo tudo. Eles vão se virar. Aí eles vão começar a fazer isso que eu falei. Eu falei, você deixa eles se virarem. Não pegue nada. Ela, por quê? Eu falei que enquanto você não mostrar que você não é não é Mulher Maravilha, as pessoas não vão te dar a atenção que você merece. Enquanto você não começar a mostrar que você também precisa de ajuda, que você também precisa deles ao seu redor, que você também tem que cuidar da sua saúde mental, não só você cuidar da saúde mental de todo mundo, eles não vão te ouvir. E você vai viver sofrendo da forma que você está sofrendo. Então dá uma de louca, eu brinquei muito com ela. Mas a dá uma saúde de louca. Engloba tudo isso, tá? Saúde mental engloba você se organizar. Isso. Se priorizar. Priorizar. Tá? Eu não tenho como cuidar de você se eu não cuidar de mim. É igual quando você tá no avião. No avião, como é que o avião, quando vai cair a máscara, primeiro você coloca a máscara em você pra ajudar os outros. Depois você colocar na criança, o filho que já está do seu lado. Então, e na vida também é assim. Você primeiro tem que cuidar de você, tá? Não que você não tem que cuidar dos outros. Sim, exatamente. Tá? Você se priorize pra você ter energia pra cuidar do outro. Tá? Então, assim, a saúde mental engloba tudo isso. É organização, é trabalhar, que a mulher precisa, assim, de trabalhar. A mulher precisa ter seu dinheiro. Sim, claro. A mulher precisa de ter sua organização, tá? Hoje vivemos uma vida moderna que a mulher e o homem estão ali no mercado de trabalho de igual para igual. Para igual. Tá? Mas precisa também, o lazer está incluído nisso aí. É importante você ter sua parte do lazer. E não ficar deixando... Não é que eu não sou contra o remédio, já falamos isso. Sim, claro. Tá? Não é deixar o remédio resolver. Tá? O remédio não é para resolver essas questões. Porque às vezes a gente, com medo do enfrentamento, porque você organizar é difícil. Enfrentar. Você tem que enfrentar. Com medo do enfrentamento, a gente acaba recorrendo à medicação. Tá? E a medicação vai te cobrar um preço. Então, mulheres, se organizem. E o enfrentamento liberta. Liberta. Ou se liberta. Liberta. Não é? Liberta. Então, por conta disso,
se organize para ter uma saúde mental, tá? Não adianta tudo isso que a gente falou aqui, tá? Tá tudo correto se você não cuidar da sua mente, tá? Vai tudo por água abaixo. Então, assim, tente se organizar, tente impor limites, tá? Tente fazer o que é melhor para você e para o outro, não só para o outro, tá? E a gente que é mulher, a gente acaba se anulando por conta dos filhos. Muito. Por conta dos filhos. Nossa, eu até me irrito. Eu sou defensor das mulheres, mas eu sou verdade, defensor. A gente se anula muito por conta dos filhos. Tudo é os filhos. Tudo é os filhos, prioriza, às vezes, o computador bom, você compra um novo filho que vai lá e carrega, ou você pega um celular novo, outro que ele quer. Então, assim, a gente se anula muito por conta dos filhos. E isso é passageiro, tá? Às vezes a gente quer até comprar os filhos pela nossa ausência em casa. A gente acaba querendo comprar os filhos por um videogame, por um celular novo. Então, vamos priorizar. O que é mais importante? O que é mais importante, a gente sabe o que é. Você sabe o que é mais importante para você, ele sabe, nós sabemos, tá? Então, vamos dar valor, porque realmente tem valor. Evitar de ficar transferindo os problemas para as medicações. As medicações, elas são importantes, frisando, tá? Mas não priorizar, tá? A medicação, ela é boa, mas não substitui um bom diálogo, tá? Exato. E toma muito cuidado, mulher, com seu parceiro que te põe culpa em tudo. Se você tá se sentindo muito culpada na sua relação, tudo é você que é culpada, tudo aconteceu porque você é que fez. Se você não tivesse feito, não teria acontecido. Se você não tivesse falado isso, eu não teria feito aquilo. Toma muito cuidado com isso. Porque isso é um perigo pra sua saúde mental. Como? Nossa. Como? Cuidado, porque a culpa, ela traz não merecimento. A culpa, ela acaba acontecendo feminicídio. A culpa, ela faz você entrar numa depressão profunda. A culpa, ela destrói a sua criatividade. A culpa faz você não querer sair na rua porque você se sente culpada. A culpa faz você não querer se tratar. Tudo é por causa da culpa. E tem parceiros que, infelizmente, colocam a culpa toda nessa mulher. E isso, nós já vamos aqui para um outro assunto, que não é hoje, de forma nenhuma, mas nós podemos trazer esse tema, que é realmente o abuso realmente emocional, aquele abuso sexual, aquele abuso realmente que você está psicológico. Existem várias formas de abuso. Exato. Às vezes, a gente associa muito o abuso só da forma sexual. Isso. A forma intelectual também. Tem intelectual. Tá? Então, assim, ficar de olho nesses abusos e se dar o limite. Quem dá o limite, tá vendo? Entre você, tem um limite. Isso. Quem dá o limite é você. Podemos trazer esse assunto porque tem sinais. Tem e as mulheres não percebem os sinais. Tem sinais. E os sinais, às vezes, é mínimo. Começa ali pequenininho. É uma pedrinha. Para finalizar, doutora, dentro do nosso roteiro, prevenção das ISTs. IST. Como prevenir IST? O que é IST? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Das doenças sexualmente transmissíveis, isso. Não é isso? É um assunto ainda muito complexo. Uhum. Eu sou da época, quando eu fiz a residência, eu fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia em Nova Iguaçu, no Hospital da Posse, Nova Iguaçu. E quando eu fiz a residência, foi o boom do HIV. Ah, sim. O boom do HIV. Tá. Naquela época, eu peguei muitas meninas que iniciaram a vida sexual com 13, 14 anos com HIV. Muitas mulheres idosas, velhinhas, por conta do Viagra, essas coisas todas, né? Então, melhoraram já a qualidade da vida sexual, mas pioraram em relação das DSTs, né? Porque os homens, muitas vezes, eles saíam para procurar outras mulheres fora e traziam essa doença, e a mulher que estava em casa, que não tinha... Só teve aquele único parceiro na vida dela e contraiu o HIV. Então, assim, as mulheres têm que colocar consciência que ainda o HIV, ele tem tratamento, mas ainda não tem cura, tá? O ideal, tá, é continuar usando o preservativo. Se prevenir em relação a isso, tá? E em relação às doenças, o herpes ainda está aí comendo solto, a sífilis, como nós falamos da prevenção da sífilis, né? Usar o preservativo, gente, não tem outra forma melhor do que você se cuidar se não for na prevenção, tá? Então, ainda temos que pensar que o HIV não tem cura, a sífilis ainda está aí comendo solta no nosso meio,
Sim. Tá? E o vírus HPV, né? O HPV tá aí. O HPV está muito relacionado a comportamento sexual. Quanto mais número que você tem de parceiros, maior a incidência desses vírus, né? E maior vai ser a seleção desses vírus, os mais cancerígenos, mais malignos. Então, a prevenção ainda é o melhor método, tá? Não tem como ainda a gente ter... no inventário, não surgiu ainda outro método se não for da prevenção, tá? HPV, né, que é do câncer de colo que a gente estava falando, né? O HIV, que ainda é uma realidade, infelizmente a gente não teve cura ainda. A gente tem hoje, quem é portador do vírus, ainda tem uma vida normal, está no meio, e muita gente não sabe que a pessoa é portadora, mas a cura não existe ainda. Não conseguiu ser a cura. E a sífilis. Né? Sífilis, hepatite C, agulha, sangue contaminado, relação sexual. Então, melhor prevenção ainda, tá? O melhor tratamento ainda é a prevenção. É a prevenção. Tá? É a prevenção, conhecer bem seu parceiro. Não quer dizer que você ser casado, tá? Não quer dizer sinônimo, né, de segurança. Sim, claro que não. Tá? Ser casado não é segurança. Uhum. Mas pelo menos você vê os sinais. Você se prevenir. Vê os sinais. Ó, essa semana eu peguei uma paciente de consultório que chegou doida, pelo amor de Deus, doutora, você ficou chorando, você sabe o que aconteceu? Falei assim, o que foi? Eu achei até que ela estava com HIV. Falei assim, doutora, eu peguei sífilis. Minha filha, graças a Deus foi sífilis. Vamos agradecer, que a sífilis tem cura. Sífilis tem cura. O HIV ainda não tem cura. Nós temos ainda só tratamento para o HIV. Cura ainda, infelizmente, não achamos. Tá? Então, melhor tratamento é a prevenção, é a escolha, é a seleção. Gente, vamos ser mais seletivos, né? Vamos ser seletivos, vamos escolher melhor os seus parceiros, suas parceiras, né? Porque, assim, depois que vem, não tem jeito, tá? E adolescente, eu vejo que hoje em dia a relação sexual, a cada dia que passa, está mais precoce. Sim. Eu tenho meninas que estão chegando no meu consultório com 13, 12 anos já com vida sexual. Caramba. Não é iniciar já com vida sexual instalada. Tá? E é muito complicado. Uma menina que já começou uma vida sexual com 12, 13 anos, o organismo nem está maduro ainda. Nem amadureceu e já iniciou a vida sexual com 12, 13 anos. Não vamos banalizar o sexo, né? Vamos viver a adolescência, vamos viver a juventude, vamos beijar um pouquinho na boca, né? Vamos beijar, vamos sonhar, né? Quanto mais cedo você tem relação sexual, mais cedo aqueles problemas que são inerentes, né, à vida sexual de uma pessoa adulta você vai ter. Sim. Tá? Gravidez é um transtorno? Gravidez é um transtorno quando você tem uma fase que você não deseja, quando você não planejou. Mas gravidez passa, né? E tem doença que não passa, tá? Então, assim, é educar os nossos adolescentes, é conversar com os nossos adolescentes, é falar a linguagem que eles entendam. Pais, não tenham vergonha de falar com seus filhos. Mães, falem com as suas filhas. Pais também falem com as suas filhas, com seus filhos. Não tem ninguém melhor para orientar do que o pai, do que a mãe, tá? Que vai orientar de forma certa. Porque muitas vezes o adolescente, ele vai tirar dúvida com o coleguinha dele que sabe menos que ele e ele acha que sabe mais. Exato. Tá? Então, assim, pergunte pro seu filho, argumente com o seu filho, porque ele também lhe dá sinais, tá? É isso aí que a gente tem que fazer. Já começar, como que se faz? Proflexia precoce das DST é conversando. É falando com o seu filho. Não tem forma melhor do que prevenir, do que educando, tá? E educação começa em casa. Em casa. Em casa. Ok? Doutora, obrigado, hein? Estamos aí. Que podcast, hein? Graças a Deus, foi bom. Cara, né? bom. E bom. Pergunte, gente, eu gosto de falar, né, Fernando? Nós gostamos, né, Fernando? Sim. Meu parceiro, nosso parceiro nos bastidores também, né, meu outro Fernando, né, Fernando? Nós estamos aí nos bastidores, gostamos de falar, tá? Bom, podcast bom. O que eu gosto, o que nós gostamos de quê, Fernando? Prevenção. Prevenção. Prevenção é melhor do que tratar. Prevenção. Ok? Doutora, pra finalizar, como sempre, fala da aí. clínica. Clínica, graças a Deus, está bombando, tá? Estamos já com cirurgião plástico, fazendo
blefaloplastia, para quem está com as pálpebras caídas, já estamos fazendo na própria clínica, tá? Estamos também agora, iniciou essa semana, nutrólogo, para tratar das partes da obesidade. Soro da beleza, estamos fazendo agora essa sala de medicação com soro da beleza, estamos fazendo infusão venosa também na clínica, e graças a Deus a clínica tem sido um sucesso. Tratamento de estrias, né? Sim. Cirurgia íntima, mais uma cirurgia íntima realizada lá na clínica com sucesso, seguindo todas as normas de segurança, padrão, tá? Então, assim, gente, venha conhecer, tá muito legal, tá? Isso aí. Muito bacana. Clínica Luciana Florenzando, situada ali na rua 48, número 38, a única do Portão Rosa. A única clínica do Portão Rosa na região. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Participa, compartilha com mais pessoas esse podcast, para que as pessoas possam conhecer, ter acesso a esse conteúdo, para que realmente possa chegar nas casas de muitas famílias e muitas famílias serem mudadas, tá bom? Muito importante isso. Então compartilha, deixa seu comentário, porque isso é muito importante. É que a nossa intenção, né, Fernando, é informar. A gente não tá aqui para decidir quem faz nada, tá? Que isso fique bem claro. A nossa intenção é informar, quem decide é você. Exatamente. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau.